Para você ficar muito bem informado, a gente começa aqui o nosso Trend das 11 falando que a CCJ vota na Câmara hoje o relatório que dá aquele aval para a tramitação de PEC sobre a jornada 6x1. Então, bota na sua agenda, hoje mesmo, quarta-feira, lá por volta de umas 2h30 da tarde, a comissão examina a proposta que prevê a redução para 36 horas semanais da jornada de trabalho, extinguindo, portanto, a escala 6x1. A gente acompanha ao longo da programação desta quarta-feira. E companhias aéreas suspendem 2.000 voos previstos para maio após subida do querosene. Petrobras reajustou o combustível no dia 1º de abril e o novo aumento não está descartado para os próximos meses. Um abraço para você no Rio de Janeiro, 101.3 no FM, em São Paulo, 100.1 na Sintonia. E uma foto de identificação prisional de Rafael Souza. Sabe quem é Rafael Souza? É aquele lá do Choquei, aquele portal. Pois é, vazou nas redes sociais agora a foto dele com identificação prisional, cabelo raspado e tudo mais. O criador da página está detido no complexo prisional de Aparecida de Goiânia e investigado por participação no esquema de lavagem de dinheiro. E aqui em Brasília você confere a gente no 100.1, em Belo Horizonte no 88.7. A Polícia Federal nomeou a delegada Tatiana Alves Torres para atuar como oficial de ligação no Serviço de Imigração e Controle da Aduanas dos Estados Unidos, o ICE, em Miami. A designação foi anunciada nesta terça-feira. Ela vai substituir Marcelo Ivo de Carvalho no posto. A mudança acontece depois que o governo americano acusou Carvalho de tentar manipular o sistema de imigração do país. Um abraço para você que está em Recife, em 92.7 no FM e em Curitiba, 100.3 na nossa sintonia. Uma ótima manhã de quarta-feira. Saiba que o ex-jogador Marcelinho Carioca, ele denuncia a advogada por desvio de quase R$500 mil. R$479 mil é a acusação do ex-jogador, a sua advogada. Os valores são ação judicial da massa falida das Fazendas Reunidas Boi Gordo e foram sacados sem autorização, segundo o atleta, em janeiro deste ano. E shoppings brasileiros registram a primeira queda de público desde a pandemia da Covid-19. Estabelecimentos receberam 471 milhões de visitas mensais em 2025, redução de 5 milhões em relação a 2024. Estas e outras notícias a partir de agora, atualizando o feed, dando o F5, o Trend das 11 já está no ar. Tudo que é trend nas telas tá aqui no Trend das 11, agora é Trend das 11, TMC. E no nosso site, viu, se você ainda não acessou tmc.com.br, eu trago os principais destaques na manhã desta quarta-feira. É claro, um dos assuntos mais importantes para o trabalhador em todo o Brasil, já que a CCJ da Câmara vota hoje o relatório que dá o aval a tramitações sobre a jornada 6x1. Está lá no nosso site, é o principal destaque para você ficar bem informado e, mais do que isso, para você ir acompanhando ao longo desta quarta-feira o assunto de interesse nacional. Então, como eu falei anteriormente, 2h30 da tarde tem o início dessa comissão que vai examinar algumas propostas, prevendo aí, portanto, a redução para 36 horas semanais da jornada de trabalho, a extinção da escala 6x1, tudo isso vai ser votado ao longo desta quarta-feira. Claro, a gente fica de olho, atualizando nas nossas redes sociais e, é claro, também na programação da TMC. Outro assunto importante que está bombando nas redes sociais, está sendo repercutido, é sobre entretenimento. Big Brother Brasil 2026. Campeã Ana Paula, ela soma mais de R$6 milhões em prêmios. Tem matéria informando sobre isso. Claro, tem notícias do esporte. Ontem tivemos dos primeiros confrontos dessa nova fase da Copa do Brasil. Alguns times que já largaram com uma vitória, outros que não convenceram tanto assim. Quer saber notícia esportiva? Também acesse lá tmc.com.br. Tudo isso e muito mais no nosso site, é só acessar. Enquanto isso, Rafa, a gente vai dando um F5 por aqui, né?
Pois é, enquanto você estava falando todos os destaques aí do nosso site, estava de olho aqui nas redes sociais, dando aquela atualizada no feed, e olha esse dado que apareceu. Cerca de 8.000 pessoas morreram ou desapareceram em rotas migratórias no ano passado, sendo as rotas marítimas para a Europa as mais mortais, e muitas vítimas perdidas em naufrágios invisíveis, disse uma agência da ONU nesta terça-feira. Embora o número de 7.904 pessoas mortas ou desaparecidas tenha caído em relação ao recorde histórico de 9.197 em 2024, a OIM ainda disse que isso se deveu, em parte, a 1.500 casos suspeitos que não foram verificados devido a cortes na ajuda. Mais de 4 em cada 10 mortes e desaparecimentos ocorreram em rotas marítimas para a Europa. Muitos casos foram chamados de naufrágios invisíveis, em que barcos inteiros se perdem no mar e nunca são encontrados, disse essa agência aí nesse novo relatório. A rota África Ocidental para o norte foi responsável por 1.200 mortes, enquanto a Ásia registrou um número recorde de mortes, incluindo centenas de naufrágios da Rohingya, que fugiram ali da violência em Myanmar e da miséria em campos refugiados lotados em Bangladesh. Essa questão migratória a ONU já vem alertando, mas o que a gente vê é que esses números não param de subir. Não param, e as travessias inclusive lideram essas mortes, dados preocupantes, dados alarmantes e tristes, né? Mas a gente contextualiza e traz para você aqui no Trend das 11. Atualizei meu feed. Vamos falar de tecnologia, vamos falar de data center. Tudo isso por quê? Porque o governo Lula elevou para 25% a alíquota de importação de servidores, já montados para data centers, criando, portanto, um embate entre dois grupos. De um lado, está o grupo composto por Microsoft, AWS e Oracle, que querem revogar essa medida. Do outro lado, um outro grupo, composto por Cisco, Foxconn e a Dell, que fabricam no Brasil e defendem, portanto, essa tarifa. Então, o que acontece? Esse impasse está travando novos investimentos. Sem o Redata, o programa que previa 5,2 bilhões de reais em benefícios fiscais e expirou sem ser votado pelo Congresso, e com ICMS ainda altos, né, no estado, as operadoras de data centers dizem que o Brasil está perdendo projetos para outros países por conta de todo esse impasse, e agora com a elevação da alíquota, portanto, para importação de servidores. O nó é meio que técnico, porque as Big Techs, elas tratam a montagem dos servidores como um segredo industrial, vamos colocar assim. E aí elas não querem abrir as especificações para provar que não há similar nacional, processo necessário para pedir isenção tarifária. Sem abrir, portanto, elas acabam pagando esses 25%. Abrindo, elas acabam expondo a tecnologia proprietária, ou seja, elas ficam entre a cruz e a espada. Ou, né, abre e não paga nada de alíquota, mas acaba divulgando como que funciona a operação delas, ou acaba pagando uma porcentagem muito maior. Lembrando que o Brasil tem energia limpa e conectividade robusta para atrair data centers de inteligência artificial, mas por conta dessa burocracia tributária, está jogando essa vantagem fora, infelizmente. E se a gente viu em outros tempos, né, que a moeda ali, o grande objetivo das guerras dos países era o ouro, hoje isso é a informação. Quem detém a informação, quem detém o dado, sai na frente nessa corrida tecnológica. Claro, a gente fica de olho aqui no Trend das 11, mas vamos atualizar, porque teve mudança na sabatina de Jorge Messias lá na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Isso porque a audiência estava prevista para o dia 28 de abril, mas o presidente da CCJ, o senador Otto Alencar, voltou atrás depois de conversar com líderes partidários e remarcou para o dia 29. A mudança atende ajustes no calendário político e articulações entre os senadores. A gente tem duas alas
alas governistas, uma que acredita que Messias já tenha os votos necessários e outra que está um pouco mais desconfiada se Messias conseguirá essa aprovação. A sabatina deve ocorrer pela manhã e, se aprovado na comissão, a indicação pode seguir no mesmo dia para a votação do plenário. Para ser confirmado como ministro, Messias precisa do aval da CCJ e depois de, no mínimo, 41 votos favoráveis no plenário. O relator da indicação, o senador Everton Rocha, já apresentou um parecer favorável, destacando que o indicado cumpre requisitos constitucionais de notório saber jurídico e reputação ilibada. Messias foi indicado pelo presidente Lula lá em novembro de 2025 para a vaga deixada por Luiz Roberto Barroso e a expectativa é que a análise avance rapidamente após a sabatina, seguindo aí o rito tradicional do Senado. Atualizando o feed agora, a gente sai da política, mas vai para o mundo do futebol, só que o Ené não é dentro das 4 linhas, não. É fora das 4 linhas e é um assunto pesadíssimo envolvendo polêmica no futebol italiano. Se a gente acha que futebol nacional ele é bagunçado, está envolto em muitas polêmicas, na Itália parece que é uma coisa pesadíssima, porque a partir de agora, uma investigação da Justiça de Milão revelou aí um esquema de prostituição ligado a festas de luxo frequentadas por jogadores de futebol italiano, incluindo atletas da Inter de Milão e do Milan, 2 gigantes do futebol italiano do norte, do país do norte da Itália. Então, o que acontece? Segundo essa apuração, uma empresa que se apresentava como uma agência de eventos, ela vendia alguns pacotes de comemorações pós-jogo. Esses pacotes incluíam reservas em casas noturnas, hospedagens em hotéis de alto padrão, presença de acompanhantes e até o uso de óxido nitroso, que é mais conhecido popularmente como o gás do riso. A investigação aponta que cerca de 50 jogadores da Série A da Itália, eles podem ter participado como clientes do serviço, mas seus nomes não foram divulgados e até o momento eles não foram formalmente acusados. O que acontece é que esse foco das autoridades, ele está, a princípio, na organização do esquema, suspeita de exploração de prostituição e lavagem de dinheiro, que são crimes previstos na lei italiana também. A rede teria movimentado mais de 1,2 milhão de euros. Na conversão aqui para o real, isso dá em torno de 7 milhões de reais. É muita grana, mas a princípio 4 pessoas já foram presas. Em resumo, o caso investiga uma rede criminosa que oferece serviços ilegais de festa de luxo para atletas e outros clientes. Agora, os jogadores aparecem como possíveis usuários desses serviços, enquanto os organizadores são os principais alvos da justiça, mas não deixa de ser mais uma marca negativa no futebol italiano, que está envolto em tanta polêmica, em uma má fase, já podemos dizer assim, né? Há muitos anos. É verdade. Também a imprensa italiana dando destaque que um piloto de Fórmula 1 que não teve o nome identificado também aparece nessas conversas telefônicas que foram monitoradas. A gente acompanha o caso, mas realmente o futebol da Itália está deixando a desejar, como a gente já trouxe aqui várias gerações, né? Então, sem ver a Itália jogar a Copa do Mundo, nem perder uma Copa do Mundo. Deixando a desejar dentro e fora de campo, né, Rafa? Infelizmente. Exatamente. Mais uma pessoa que nunca deixa a desejar apareceu aqui no meu feed. Tô atualizando, que é a cantora Shakira, porque está chegando e ela vai ser a grande estrela de um mega show gratuito lá na praia de Copacabana, né? Todo mundo no Rio. O palco montado para essa apresentação será o maior já instalado na Orla Carioca, com uma estrutura gigantesca. A expectativa é que entre 2 e 2,5 milhões de espectadores acompanhem a cantora, repetindo o sucesso de shows anteriores como Madonna e Lady Gaga. O evento ocorre lá no dia 2 de maio, com entrada totalmente gratuita, transformando a praia em um grande festival a céu aberto. Além do tamanho do palco, a produção prepara uma mega operação de som, luz e segurança, semelhante ali às edições anteriores. O show também deve ter um impacto direto no turismo. Milhares
milhares de visitantes já se programam para viajar para o Rio, impulsionando a economia local e reforçando o evento como um dos maiores espetáculos musicais gratuitos do mundo. A expectativa é um repertório especial, mesclando ali sucessos e também músicas mais novas da carreira da artista, consolidando o evento como mais um marco na sequência de mega shows internacionais em Copacabana. Então, você que vai para Shakira, qual música não pode faltar? Manda aqui para o nosso WhatsApp, é o 11 97221 1001, 11 97221 1001. Será que ela canta essa daqui que foi o hino dos hinos, falam, né? Das Copas do Mundo, da Copa da África do Sul, portanto. Shakira que faz muito sucesso, vai ter uma estrutura recorde dessa vez para esse evento, na sua terceira edição. Como a Rafa falou, Madonna e Lady Gaga já foram, vamos ver se vai ter recorde de público também, porque brasileiro gosta bastante da colombiana. Atualizando o meu feed de Shakira, a gente vai para o Reino Unido para falar que o parlamento britânico aprovou uma lei. E uma lei histórica, viu? Presta atenção, que proíbe de forma permanente, olha que novidade interessante, a venda de cigarros para pessoas nascidas a partir do ano de 2009. Exatamente, ou seja, quem nasceu depois de 2008 nunca poderá comprar tabaco legalmente. Essa proposta ela faz parte do chamado Projeto de Geração Sem Fumo, que pretende reduzir drasticamente o número de fumantes no país ao longo das próximas décadas. Então, pela regra, a idade mínima para comprar cigarro, que hoje é de 18 anos, ela vai aumentar gradualmente a cada ano, até atingir completamente as novas gerações que não vão poder mais comprar cigarros. Na prática, isso significa que os jovens que hoje têm lá os seus 15, 17 anos, eles já estão incluídos na proibição e vão continuar impedidos de comprar tabaco mesmo quando eles forem adultos. Ou seja, uma medida que não proíbe fumar em si, mas ela impede o acesso legal aos produtos. A lei ainda precisa de sanção real para entrar em vigor, o que é considerado uma formalidade, podemos dizer. A previsão é que comece a valer a partir do ano que vem, 2027. Então, além disso, o texto também amplia restrições sobre cigarros eletrônicos e produtos com nicotina, com o foco em reduzir o consumo entre jovens e evitar novos vícios. As autoridades de saúde defendem que a iniciativa pode salvar milhões de vidas e aliviar a pressão sobre o sistema público, já que o tabagismo ainda causa dezenas de milhares de mortes por ano no país, viu, Rafa? E ao longo aqui dos últimos dias, a gente trouxe, inclusive no Trend das 11, que o número de fumantes no nosso país, no Brasil, cresceu, infelizmente, nos últimos anos. E trouxemos até um dado do SUS, onde para cada R$1 gasto, né, por conta do cigarro, o SUS acaba gastando R$5 para combater com políticas públicas relacionadas à saúde, ou seja, a conta acaba não fechando, por isso que é um gasto muito gigante para os cofres públicos, sejam os cofres do Brasil, do Reino Unido, mas parece que o Reino Unido está fechando o cerco contra a indústria do tabagismo. E a Inglaterra adota a mesma estratégia que a gente tem aqui com o imposto seletivo, né, do cigarro para encarecer o preço mesmo e as pessoas não terem ali vontade de comprar ou não terem condições. É um dos tabacos mais caros do mundo, o maço custa ali em torno de 15 libras, que é muito dinheiro, então mais um plano ousado, e o que os especialistas falam é que esse vai ser o primeiro grande teste e esse modelo pode ser adotado em outros locais do mundo. Mais ainda, lá na Inglaterra, uma cena de uma perseguição policial extremamente perigosa em alta velocidade começou a viralizar nas redes sociais, isso porque o motorista foi condenado depois de fugir ali da polícia. Durante a fuga, ele chegou a ultrapassar os 220 km por hora e perdeu o controle ao se aproximar de uma rotatória. O carro literalmente voa sobre o local, saindo do chão antes de cair do outro lado da via. Segundo as autoridades, a perseguição começou depois que a polícia tentou abordar o veículo, mas o motorista ignorou a ordem de parada e acelerou. A situação rapidamente saiu do controle, com manobras arriscadas e velocidade muito acima do permitido, colocando em risco outros motoristas e pedestres. As
imagens registradas mostram um momento em que o carro atravessa a rotatória em alta velocidade, reforçando a gravidade da condução perigosa. Você que acompanha a nossa live vai ver o momento em que o carro voa mesmo, parece um filme de ação mesmo, Velozes e Furiosos, esse tipo de filme que a gente tem no cinema, que é feito com efeitos especiais, muito cuidado, mas o homem se arriscou aí e realmente voou no carro. Apesar de um impacto impressionante, o motorista sobreviveu e acabou sendo preso. A justiça britânica considerou o caso como direção extremamente prudente, destacando o risco à vida causado durante a fuga e condenou o responsável pelo episódio. Imagens impressionantes, mas agora ele está condenado, devidamente condenado, por ter colocado a vida de tantas pessoas em risco nessa fuga e com imagens impressionantes. Atualizando o meu feed aqui, ó, o pau que tá rolando nas redes sociais é que não tem Neymar no álbum da Copa do Mundo 2026. Será? Será que é isso mesmo? Pois é, pelo menos é o que acontece na Espanha. O álbum oficial da Copa no país europeu, na Espanha, trouxe uma prévia aí da seleção brasileira sem Neymar. Pois é, na página do Brasil não tem a figurinha do Neymar e essa ausência chamou a atenção, obviamente, dos torcedores do mundo inteiro, por isso está repercutindo ainda nesta quarta-feira. Esse material é oficial, é da Panini, que também inclui o Rodrigo, do Real Madrid, que está machucado e mesmo com a lesão, deve tirá-lo do Mundial. Pois é, o Rodrigo está no álbum, o Neymar não está. Que bagunça é essa? Apesar de não ser oficial, esse álbum aumenta a expectativa para a convocação final do técnico Carlo Ancelotti, que está marcada aí para o dia 18, agora de maio, 18/5. Então saberemos se Neymar vai para a Copa ou não. Além disso, essa é a tiragem que acontece na Europa, mas em específico na Espanha. Não está muito certo, a Panini não informou se a versão brasileira do livro ilustrado manterá os mesmos nomes, talvez em outras praças, podemos dizer. Pode ser que tenha o Neymar ou não, a gente vai ficar sabendo no lançamento oficial do álbum, mas aí de fato sabendo se o Neymar vai para a Copa mesmo, a partir do dia 18 de maio, na convocação oficial de Carlo Ancelotti. E também a gente tem o Estevão ali, que machucou, né, nesse final de semana. Preocupação para o Carlos Ancelotti, mas, claro, você confere tudo sobre Copa do Mundo e também a gente tá fazendo a contagem regressiva para a convocação oficial. Nosso timaço do esporte tá aqui pronto para te deixar informado e, quem sabe, dar uma ajudinha pra gente fazer esse álbum da Copa, que não tá nada barato, né? Eles conseguem ali um descontinho com a FIFA, quem sabe, Panini, quem sabe, né? Então vamos atualizar aqui, porque a gente fala sobre uma situação que pode ser inédita, que está acontecendo lá na Flórida, apareceu aqui no meu feed, porque o Estado americano abriu uma investigação contra a OpenAI, né, que é a dona do ChatGPT, depois de descobrir que o autor de um tiroteio fatal na Universidade Estadual da Flórida usou a inteligência artificial, o ChatGPT, para planejar o ataque. Segundo o procurador responsável pelo caso, a IA ofereceu aconselhamento significativo, respondendo dúvidas sobre munições e horários de pico no campus. O caso entra em um território jurídico inédito. A justiça quer apurar se os desenvolvedores podem ser responsabilizados penalmente pelo auxílio prestado pelo algoritmo. O procurador-geral da Flórida afirmou que, se o bot fosse uma pessoa, as mensagens justificariam uma acusação de homicídio. A OpenAI diz cooperar com as autoridades e reforça que trabalha para que a ferramenta identifique intenções, né, ali, interações perigosas. O desfecho pode criar um precedente global sobre o limite da responsabilidade das Big Techs pelas respostas geradas por suas inteligências artificiais. Saindo da inteligência artificial, no feed aparece aqui companhias aéreas. Atualizei e os dados são um tanto quanto preocupantes, porque as companhias aéreas aqui do nosso país, aqui do Brasil, suspenderam mais de 2.000 voos que estavam programados para o próximo mês, para o mês de maio. E o motivo, obviamente, é a disparada do preço da querosene de aviação.
subiu 54% o valor da querosene de aviação agora no mês de abril e deve ter um novo reajuste no dia 1º de maio, em mais 20%, ou seja, os valores vão aumentando cada vez mais. Claro que tudo isso impulsionado pela alta do petróleo no mercado internacional por conta do conflito que a gente vem presenciando Estados Unidos e Irã. Então o corte representa a retirada de 10 mil assentos diários, afetando principalmente estados como Amazonas, Pernambuco e Goiás. Então, embora o governo tenha zerado impostos como PIS, COFINS, as empresas consideram as medidas insuficientes, especialmente após a Petrobras cobrar juros altos para parcelar o aumento do combustível. Então, com os custos operacionais insustentáveis, agora o setor pressiona por novos incentivos, como a isenção de IR sobre aluguel de aeronaves, e para o passageiro o cenário é de malha reduzida e incerteza, com pelo menos 12 aviões de médio porte retirados de circulação para equilibrar as contas das companhias aéreas. E ainda tem a incerteza se vai haver um reajuste cada vez mais no valor das passagens, mas com a retirada de diversos voos programados aí para o mês de maio, a gente fica com as antenas ligadas para o setor da aviação, se isso vai impulsionar os valores, se isso vai mexer demais com a movimentação das companhias aéreas, dos passageiros. A gente está de olho, prestando atenção nesse assunto e informando você aqui no Trend. É isso, e se não tá fácil para as companhias aéreas, também não tá fácil para a cantora Katy Perry, porque ela protagonizou um momento um quanto inusitado ali na viagem a Roma, ao jogar um cartão de crédito na famosa Fontana di Trevi, em vez de uma moeda, como manda a tradição local. Resta saber se o cartão de crédito traz mais sorte, né? Se ele consegue ali atrair mais dinheiro em vez de uma moedinha. O gesto foi registrado e divulgado pela própria artista nas redes sociais. Na publicação, ela aparece visitando o ponto turístico e brincando com o costume de lançar moedas na fonte para atrair sorte e garantir um retorno à cidade. A Fontana di Trevi é conhecida por esse ritual simbólico. Turistas jogam moedas de costa como uma forma de superstição. No caso da Katy Perry, a cantora optou por usar um cartão de crédito em tom de humor. Esse registro tá lá no nosso Instagram, só acessar e seguir, @TMCNewsBR. Fontana di Trevi, que pode começar a cobrar para você visitá-la, ela que fica ali no meio de um comércio pequenininha, cheia de gente. Então vai ver, o cartão de crédito atrai mais chances para você voltar para lá. Fiquei curioso para saber qual que é o limite do cartão de crédito da Katy Perry. Mas para a gente brasileiro, não é nem moeda nem cartão, a gente vai lá e paga no Pix. Resta saber qual que é a chave Pix da Fontana di Trevi. Então, fica a dúvida aí para os brasileiros que forem visitar. Atualizei meu feed e da Katy Perry, a gente vai para Anvisa. Apareceu aqui para mim, que proibiu a venda e determinou o recolhimento de alguns produtos irregulares no Brasil, como perfumes íntimos e itens usados para disfarçar a calvície. Segundo o órgão, esses produtos tinham problemas como falta de registro ou mesmo a classificação incorreta, o que significa que não seguiram as regras de segurança exigidas. Então, com essa decisão, esses itens não podem mais ser vendidos nem usados e devem ser retirados, portanto, do mercado. Nesses dois casos, tanto para os perfumes íntimos ou produtos para disfarçar a calvície, a decisão se baseia no descumprimento de regras básicas para o funcionamento do setor. Por exemplo, ausência de registro regular na Anvisa, fabricação por empresas sem autorização sanitária e também classificação incorreta do produto. A Anvisa alerta que os produtos irregulares podem sim trazer riscos à saúde, já que não há garantia de qualidade ou mesmo segurança. Então essa medida serve principalmente para proteger consumidores e tirar de circulação produtos que não cumprem com as normas sanitárias. E daqui a pouquinho a gente traz outros assuntos relacionados aqui a notícias que estão bombando nas redes sociais, como os idosos já estão aumentando o volume, já são quase que a maioria na América Latina, exatamente. Vamos falar ainda da escala 6x1, vamos falar infelizmente de um ataque que aconteceu no México e tem brasileiros feridos, tudo mais na sequência aqui no nosso Trend das 11. Tudo que é trend nas telas tá aqui no Trend das 11, agora é Trend das 11, TMC. No aplicativo TMC e no YouTube, @TMC NewsBR. Quem escuta
TMC. Dia bonito e ensolarado nesta quarta-feira de pós-feriado, neste 22 de abril. Valeu pela carona, pela companhia, para você que está no 100.1 no FM. Máxima prevista para hoje tá beirando lá os 29 graus, principalmente no começo da tarde. Mas já temos calor e termômetros em elevação em diversos pontos da nossa cidade. Estou observando aqui o site do CGE, da Prefeitura de São Paulo, Zona Norte de São Paulo, em algumas regiões com 26 graus de temperatura, como é o caso da Freguesia do Ó, 25 em Pirituba e 24 na região da Vila Maria, da Vila Guilherme. No extremo leste de São Paulo, Itaim Paulista, na casa dos 23 graus de temperatura, Itaquera com 22, Vila Formosa também 23 graus. Extremo sul de São Paulo, 24 graus para a cidade Ademar e aí sim um pouquinho mais fresco na Capela do Socorro com 21 graus. Na região da Sé e numa média da cidade temos agora 25 graus de temperatura, segundo o CGE.